Estamos começando mais um pod dela. E ela? Isso mesmo. E hoje nós vamos conhecer essa pessoa que, para mim, é uma pessoa que, gente, não há palavras para descrevê-la. Pensa naquela pessoa que quando você conhece, você fala assim, gente, que luz, que pessoa animada, que pessoa gostosa de conviver. Hoje nós vamos conhecer a minha sócia aqui no podcast, a doutora Pamela, mais conhecida como Pamela Oliveira. Meu nome é artístico. Vamos conhecer mais dessa história, conhecer mais sobre a vida dela. Lembrando que o nosso podcast é para mulheres, vamos falar aqui sobre temas extremamente relevantes para o universo feminino, para falar com você, mulher, dona de casa, empresária, empreendedora, você que está aí vasculhando aí na internet, já vem aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder os nossos vídeos. Isso, ative o sininho, isso mesmo. Doutora Pamela, quer falar alguma coisa? Eu vou ficar toda hora te chamando de doutora. Não, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, aqui eu não sou doutora de jeito nenhum. Eu sou só a Pamela Oliveira, ponto. Meu Deus, é mania de advogada. São vícios. Vícios da linguagem. Mas é isso, vamos hoje conhecer mais essa pessoa que para mim é magnífica. Tem me ensinado muito como pessoa, como profissional, como ser humano. Muito obrigada por você existir na minha vida, viu, Pamela? Já vou deixar aqui já meu agradecimento desde o começo. E se você aí está interessado em ouvir algum tema aqui, ou que a gente traga alguém para falar sobre alguém aí relevante para trazer para cá para falar com você, já comenta aqui, deixa aqui a sua dica para que a gente possa aí conseguir suprir as necessidades desse universo feminino. Exatamente. Esse podcast é feito para você e por você. Então, tudo que vocês tiverem de relevante para nos ensinar também e trazer sugestões também, até de convidadas também inspiradoras, né, Sônia? Fique à vontade. É porque, às vezes, a gente quer trazer um tema, mas a gente não conhece a pessoa, né? A inspiração. Então, às vezes, você aí de casa conhece, sabe? De alguém que possa trazer algo bastante relevante aqui pra gente compartilhar com todas as mulheres. Comenta aqui embaixo, né? A gente não sabe de tudo, como a Pamela mesmo fala. A gente sempre tem um pouquinho a ensinar, sempre um pouquinho a falar. Então, comenta aqui. Comenta também se gostou, o que tá achando, o que não tá achando, né? Estamos aqui evoluindo com o nosso canal aos poucos. Exatamente. Mas vamos começar a fofoca, porque esse momento, gente, é um momento de fofoca. É aquele momento que eu vou perguntar coisas que vocês querem saber da vida da Pamela. Obviamente, quem tá aqui é pra ouvir fofoca, né? O óbvio a gente já tem nas redes sociais. Pamela, fala um pouquinho pra gente quem é a Pamela. Olha, é uma pergunta complexa, né? Porque a gente falar da gente mesmo, principalmente quem é a gente, é um pouco complexo, até porque todo mundo que me conhece fala assim, Pamela, quando conhece um pouco da minha história e tal, minha vida dá um livro. E eu falo pouco, né? Você me conhece? Pamela, eu gostaria de falar que nós temos um horário restrito. Eu falo muito pouco, gente. A bateria da câmera só dura. Eu sou muito sucinta. Que a bateria da câmera nem aguenta, né, amiga? Mas, assim, realmente minha vida dá um livro porque eu passei por muitas coisas no decorrer da minha vida que não foram fáceis, de diversas áreas que eu tive que superar muitas coisas pra estar aqui hoje mesmo, firme, forte, né? Foram coisas muito desafiadoras. Então, acredito que a Pamela seja hoje uma mulher muito forte, uma mulher que olha para os desafios como aprendizado e lição, tenta tirar de tudo uma lição, mesmo as coisas que aparentemente pareçam ruim, né? E aí eu vou explicar um pouco da minha trajetória também para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas julgam muito a gente pela aparência, né? Pelo que a gente demonstra, pelo nosso comportamento. E às vezes as pessoas me olham e acham assim, nossa, a vida dela é maravilhosa, né? Ela veio de família rica. Mas passei muito por isso na faculdade também. A minha mãe, ela tem uma frase que eu acho que é muito real em relação a isso. Ela fala assim, todo mundo quer ser quem eu sou, mas ninguém quer calçar os meus sapatos e fazer o mesmo caminho que eu fiz. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, assim, lei do engano quem pensa que foi muito fácil, né? Minha vida até começou, entre aspas, um pouco melhor do que outras pessoas, digamos assim, um pouco mais fácil, né, entre aspas, porque eu realmente vim de uma família muito estruturada,
com pais estruturados, financeiramente também e tudo mais. Mas aos 17 anos de idade, por exemplo, eu sofri um baque financeiro junto com minha família muito forte, de a gente se ver até sem ter onde morar. Enfim, foi bem desafiador, foi muito difícil. Minha mãe sempre foi do lar, né? E meu pai ali sustentava a casa financeiramente falando, ela sustentava emocionalmente, sempre falo isso, ela era o pilar da casa, sempre foi. E ele ali levava o sustento financeiro. E foi muito desafiador porque ele se viu, imagina, um cara que sustenta toda a família, de repente se viu não podendo fazer isso pela família, né? E aí a gente passou por um processo dele depressivo, que foi muito difícil também, foi muito difícil. E eu ia completar ali 18 anos. E eu entrei nessa época, eu entrei na faculdade no curso de psicologia, aos 17 anos. E aí depois eu tive que sair por conta dos desafios financeiros, não dava mais, né? Infelizmente e tal. Apesar de ser o sonho da família, porque ninguém tinha curso superior. E aí o meu pai entrou num processo depressivo e foi muito difícil porque quando isso acontece com algum membro da família, todo mundo adoece junto, né? E acabou entrando o álcool também, né? Ele acabou se refugiando no álcool e foi muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, de pegar meu pai em situações que eu nunca imaginei passar. Toda a minha família, né? E depois de 5 anos que isso aconteceu, esse problema financeiro de que, na época, assim, eu ganhava um salário mínimo da época, né? Que faz um tempão isso, gente. Parece que eu sou jovem, mas isso faz um bom tempo. Era bem mais baixo, né? Do que é hoje o salário mínimo. E eu saí de casa aos 18 anos, comecei a morar sozinha, né? Morei um tempo com meu irmão e tal. Era muito, muito desafiador, muito difícil mesmo, pagar aluguel e tudo mais. Era sempre no osso do osso ali. E depois de 5 anos que a gente viveu todo esse momento, a gente ficou anos vivendo isso, meu pai faleceu. E foi uma morte muito traumática, assim, pra gente, porque apesar dele sofrer alguns problemas de saúde e essa questão da depressão, o álcool e tudo mais, não foram essas as causas, né? Eu recebi, de repente, um telefonema da minha irmã, dizendo que tinha encontrado meu pai morto pelo ataque do próprio pitbull que ele criava. Receber essa notícia pra mim, eu tava assim no meio da rua, numa farmácia, comprando coisas, as coisas caíram da minha mão, foi assim, foi o pior dia da minha vida. Foi em 2012, 5 de julho de 2012, foi o pior dia da minha vida, sem dúvidas. Eu já falo desse assunto sem me emocionar muito, eu tô ficando emocionada, mas eu já dou uma segurada porque a gente se acostuma com essa dor, né? Ela sempre vai existir. A saudade sempre vai existir. Mas a gente acaba sendo obrigada a conviver com isso, né? É um desafio diário. Porque ele é uma referência de vida para mim, né? De profissional. Ele foi um grande empresário aqui em Brasília. E ele é uma referência mesmo de fortaleza de tudo. E eu tenho muito dele, né? A determinação, o esforço, essa coisa de tomar a frente das coisas. A nossa personalidade é muito parecida. Então, eu vejo muito meu pai em mim e eu nele. Então, ele é uma referência muito forte para mim. Até hoje. Eu carrego isso e eu vou carregar para toda a minha vida. Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de dor e saber que ela vai estar aqui dentro, mas você precisa seguir, né? Você precisa seguir. A sua vida continua, a vida das pessoas as outras pessoas que você ama também, como minha mãe, óbvio que sofreu muito também, mas a vida continua. E você precisa seguir, de alguma maneira. Então, assim, minha vida, a partir disso, do ano de 2012, que foi o pior ano da minha vida por conta desse episódio, e a gente vinha de anos muito, muito difíceis, a partir de 2013, eu costumo dizer assim que minha vida mudou 300%. Porque foi quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, né? Eu tenho orgulho de dizer isso também, que eu fui aluna 100% fiéis. Eu não tinha a menor perspectiva de fazer um curso, porque eu não tinha recursos financeiros para isso. E eu fui aluna 100% fiéis. E isso mudou de fato a minha vida. Mudou o rumo da minha história, assim, muito. E aí eu entrei, profissionalmente falando, né? Eu entrei num cartório e tal, trabalhava no imobiliário, sempre me dediquei muito.
fui sendo promovida nesse lugar, também ganhava muito pouco à época, mas quando eu fui começando a ser reconhecida, minha vida de fato foi mudando, pude ajudar mais minha mãe e tal. E, assim, nessa guinada, e eu tô aqui, gente, juro, tentando resumir, porque, primeiro, eu falo muito, segundo, a história é muito mais extensa do que essa. Mas, assim, é um resumo do resumo do resumo, para vocês entenderem como foi minha trajetória mesmo, assim. E aí eu tive essas promoções, sempre me dediquei muito ao curso de Direito e tal. Decidi sair do cartório, né? Onde foi uma outra faculdade para mim, assim. Fiz Direito, mas eu fiz a faculdade do cartório, que foi um outro mundo, assim, um leque de opções que me abriu na profissão, na carreira. E eu pedi demissão lá para advogar. Isso ajudou demais também na minha carreira, assim, deu uma guinada. Me deu um norte em relação a isso. Eu tive a oportunidade que poucos colegas têm na profissão de pronto, inicialmente, já ter um nicho. Que é muito difícil isso, né? Até a gente se encontrar na profissão, até você se estabilizar nisso, é difícil, é desafiador. Mas eu tive essa oportunidade por conta da trajetória que eu já tinha tido. E 2020 foi um ano desafiador também, não só pela pandemia. Veio a pandemia e a gente teve que reestruturar a forma de trabalho, reaprender a trabalhar de uma forma diferente, né? Sim, que o mercado estava pedindo e a nossa realidade também. E, por um lado, foi bom porque essa adaptação ajudou muito na questão tecnológica, né? Isso avançou pra caramba. E ajudou em outros aspectos também, especialmente a advocacia, que tem uma visão um tanto limitada de algumas coisas. E por exemplo, eu vou dar um exemplo, o espaço físico é um deles. Existe essa limitação. Eu não tenho espaço físico, então eu não posso ser um advogado bem-sucedido, uma advogada bem-sucedida, ou então, eu não tenho como atender um cliente em grande potencial num coworking, ou num café, ou num escritório de advogado parceiro, de repente. E isso caiu por terra quando a gente começou a vivenciar essa limitação. Só que eu digo que o ano de 2020 foi desafiador, muito além disso, assim, porque eu tive outra tragédia na família, né? E é importante trazer essa reflexão também aqui, que foi a morte da minha irmã. E ela vinha enfrentando um câncer e tudo mais, estava internada. Mas quando eu recebi essa ligação, eu achei até que poderia ter sido a doença, né? Porque estava realmente no estágio avançado. Só que ela também tinha depressão. E ela cometeu suicídio. E foi muito difícil também. E isso tem 2 anos, né? Não é uma coisa muito... Meu pai já fez 10 anos esse ano e da minha irmã 2 anos. Foi outro desafio, foi outra coisa que a gente precisou reestruturar a família, repensar, dar força para minha mãe, porque imagina uma mulher que perdeu... Para mim é desafiador porque eu perdi meu pai e minha irmã. Mas e para ela, que perdeu um companheiro de mais de 30 anos de vida e a filha? Que a ordem natural das coisas é a mãe enterrar, é a mãe ser enterrada pelos filhos, né? Não é uma perca superável. Como você falou, a gente aprende a conviver com a dor. E quando não aprende, a gente se acostuma, porque dependendo da dor, e eu acho que a de filho supera, eu acho que eu fico louca. Eu sou mãe, não fico pensando, mas eu fico assim, gente, se eu já acho que eu perdi o direito de morrer, que eu fico assim, quem é que vai cuidar dessa criança? Quem é que vai criar essa criança? Imagina o inverso, né? Exatamente. Se eu já sofro por mim, imagina por ele. Não é a ordem natural das coisas. Não é. Então, e eu sempre fui assim, por isso que eu pareço muito com meu pai, porque ele era muito assim, olha, eu sou a fortaleza dessa família, eu preciso ser a estrutura, eu preciso ser a coluna dorsal aqui. Porque se eu não for, tudo desmorona, né? Eu tenho um irmão também que construiu uma família, meu sobrinho, que é meu xodó, inclusive. Vai fazer 2 aninhos agora. Mas assim, ele é um pouco mais sensível, emocionalmente falando, né? E eu sempre me vi como a fortaleza emocional da família mesmo, assim. Então, ver minha mãe também passando por esses desafios me fez pensar, eu preciso ser forte para passar essa força para ela, né?
E às vezes as pessoas olham assim e falam assim, nossa, e várias pessoas já chegaram pra mim e já falaram isso, sabe, Sônia? Você é muito forte, nossa, você já passou por cada coisa que você se levantou e você não se abalou e tal. Só que isso tem um preço também, né? Ninguém sabe o que eu passo absolutamente sozinha e o que se passa na minha cabeça. Não que eu me lamente disso, não. Como eu disse no início aqui, eu sempre busco ressignificar as coisas. E mesmo uma coisa muito ruim, dentre essas coisas que eu falei na minha vida que foram muito ruins, aparentemente, eu sempre tentei tirar uma lição positiva. E aí você me pergunta, mas como assim uma coisa positiva, por exemplo, de uma morte de uma pessoa que você ama, né? E eu acredito muito, assim, que nada é por acaso mesmo. Absolutamente nada. Então, eu acho que tudo aconteceu porque teria que acontecer e dessa maneira. Por mais triste que pareça ser, ou pesado que pareça ser, mas eu acho que tudo deveria acontecer assim, porque tem um propósito, tem um motivo, tem algo maior. E às vezes a gente até entende esse algo maior, mas às vezes não. E eu acho que o ponto, a chave de a gente desmoronar numa situação como essa, ou não, é que você não tem resposta de tudo. E tá tudo bem, sabe? Buscar, de repente, respostas de algumas coisas é você se martirizar com uma coisa que você pode soltar. É como se fosse uma panela quente que você tá pegando com a mão, tá queimando sua mão. E aí a reação natural do ser humano que é soltar. Queimou, você solta, né? É um dos sentidos da gente que a gente tem de proteção mesmo do ser humano. Só que às vezes dói, às vezes aquela dor que você sente ou aquele desafio que você sente, aquela dificuldade, é como se fosse uma panela quente e ao invés de você pegar e soltar porque tá doendo, você pega e você pressiona cada vez mais e sua mão vai queimar cada vez mais. Entende? Então, às vezes você se tortura com algo. E quando alguém me questiona isso, porque às vezes já passou por coisa pesada ou não passou, de repente, por uma morte de um ente querido e tudo mais, e as pessoas me falam, mas como assim, né? Eu estaria assim, assim, assado. Primeiro que é aquela coisa que você falou assim, do sentido. Você até falou no podcast anterior, que a gente postou há dias atrás, que você é uma questão natural, assim, de ser mãe. Você não, né? Você trouxe a história do Pedro, que você não tem opção de... Ah, eu me arrependi. Não tem essa opção de arrepender e tal. Não tem saque. A maternidade não tem saque. E é bem isso. Às vezes eu olho assim pra minha vida e falo, cara, eu não tenho opção. Pra mim não tem essa opção de, eu vou entrar aqui num estado de tristeza profunda e não, acabou minha vida porque a pessoa que eu mais amo nesse mundo se foi, né? Se foi materialmente falando, porque eu acredito muito no mundo espiritual. Cara, eu não tenho essa opção. Não há, pra mim, essa opção, porque eu me enxergo muito como a base das pessoas, e principalmente da minha mãe. Então, assim, hoje eu até brinco, assim, com ela e com todo mundo, né? Eu falo, mãe, você não é mais a minha mãe, você é minha filha. Minha mãe hoje virou minha filha, de verdade. É o sentimento até que eu tenho por ela. Eu não tenho filhos, mas é muito o sentimento que eu tenho pela minha mãe, sentir cuidado, sabe? De zelo. Hoje ela se comporta, às vezes, também como uma criancinha. Acho que os papéis começam a se inverter, né? Inverter, isso é verdade. Mas eu acredito muito nisso que você tá falando, sabe? A vida, ela sempre nos dá caminhos, né? Cada ponto, cada fase da sua vida, você pode escolher como vai viver aquela fase. Então aí, você escolheu viver essa fase, essa sua trajetória, sendo o porto seguro da sua família, já que seu pai faltou. E, gente, tá tudo bem. Às vezes tem pessoas que eu fico assim, que ficam criticando, que ficam condenando, mas não é seu papel, você é filha, você é isso.
Mas, gente, cada um vai viver a sua vida conforme acha que tem que ser vivida. E aquelas pessoas também que sentam e falam, eu vou viver o meu luto, eu vou viver essa minha perca, tá tudo bem também. Exatamente. Desde que, lógico, isso não leve a uma depressão, isso não leve a outros problemas, né? Uma coisa é você viver um luto, outra coisa é você internalizar aquele luto e ao invés de ser a outra pessoa que faleceu, ser você. Então, assim, muita gente critica quando a postura, ainda mais de mulher, né? Porque sempre espera que a mulher é o frágil, é o elo que tadinha, passou por tudo isso. Não, passou por tudo isso, tá firme e forte. Até certo ponto, né? Como você falou, porque dentro de casa, sozinha às vezes, e assim, sempre vai existir, Pamela, igual a gente tá falando aqui. É uma dor que dói e ela sempre vai doer. Eu não perdi ninguém próximo a mim até hoje. Assim, perdi a minha avó, mãe da minha mãe. Mas eu era pequena, tinha 10 anos. Eu não entendia muito bem. Mas assim, eu entendo que a vida continua. E a gente vai escolher a maneira como a gente vai viver com aquela dor. Vai doer sempre. Sim. Né? Mas a maneira como a gente lida com essa dor, a maneira como a gente se coloca diante da nossa família, ainda mais com entes tão perto, né? Tão próximos, isso aí cada um vai decidir. Sim. Então, Não, e assim, Sônia, de todos esses desafios que eu enfrentei assim, na minha vida, o que me ajudou muito também, assim, de verdade, foi meu relacionamento com Deus mesmo, sabe? E igual você falou, assim, tá tudo bem também você sofrer o luto, você se comportar. Gente, viver o luto, cada um vive o seu. Sim. De uma forma diferente. E isso a gente tem que respeitar muito, assim, eu respeito muito isso. E realmente, agora a diferença tem gente que entra no estado depressivo. E aí a gente tá falando de saúde. Sim. E aí já é outro patamar, a gente precisa ser assistido por um profissional, Sim. De repente entrar com a medicação. É o que eu falei, uma coisa é você viver o luto, outra coisa é você ser a pessoa que morreu. E aí entra num estágio que, de fato, precisa de uma intervenção da família, uma intervenção de um médico. Se você tá nesse sentido aí, procure ajuda. Ou se você sabe de alguém, é muito fácil falar procure ajuda, né? Mas se você sabe de alguém Exatamente. Que está nesse estágio, ajude, Sim. Né? Muitas vezes quem está nesse estágio já não consegue nem pedir ajuda, né? Exatamente. Ou então não se enxerga na necessidade de ajuda. Exatamente. Mas assim, Pamela, vendo por esse lado, o que você me traz, eu acho que é muita realidade. E eu estava conversando isso ontem com a minha babá, com a Sandra. Porque a Sandra, ela tem 2 filhas, uma de 20 e tantos anos, outra de 13. E essa de 20 e tantos anos, ela tem 3 filhos pequenininhos e tem a mãe. E aí ela tá voltando para a terra dela para cuidar. Eu falei assim, Sandra, você já parou para pensar que você não tem só 2 filhas? Ela, como assim? Eu falei, não, a sua mãe é sua filha, suas filhas são suas filhas, seus netos são seus filhos, você chama seus netos de filhos, seus netos te chamam de mãe. E aí é onde eu vou entrar aqui no assunto. A carga emocional que isso traz, né? Você tá falando que a minha mãe é minha filha. A carga emocional que às vezes a mulher ela carrega. Sim. E é como eu tô falando, às vezes não é só com o filho, às vezes a própria mãe. Sim. Às vezes os próprios netos, o próprio irmão. Acaba se tornando, às vezes, ali uma responsabilidade emocional. Como que você se vê nesse cenário? Como que você lida com isso? Porque às vezes tem muita mulher que tá em casa assistindo e que tá nessa mesma situação. E às vezes está um pouco perdida, não está ainda com esse caminho muito certo. Como que você organiza isso dentro de você? Olha, é difícil. Né? Olha, é difícil. Vocês vão me entender aí. Gente, mas assim, é realmente isso que você falou. Carregar... E tem um preço, como você falou. Tem um preço. Assim, imediatamente não, mas talvez a um médio, um longo prazo, Exatamente. Há um outro preço. A gente vai somatizando isso, né? E realmente há um preço, assim. E eu já vivenciei cargas emocionais, assim, muito fortes, que, como eu estava dizendo, eu me apeguei muito a Deus, né? Eu nasci num lar católico, né? Bem católico, assim, bem atuante não é a palavra certa. Praticante, pronto. Bem praticante dentro da doutrina católica. E aí eu tive um relacionamento amoroso. Eu não queria falar de relacionamento amoroso. Eu tava tentando fugir. Mas eu tive um relacionamento amoroso que foi um relacionamento muito bom também, que foi ele me deu muita força quando eu perdi meu pai.
E que a família toda dele é espírita. Inclusive, eu amo a família dele de paixão até hoje. É minha família. E eles são espíritas. E aí eles começaram... E eu tinha muito preconceito com isso. Eu tinha muito preconceito porque eu nunca tinha vivenciado e nem estado próximo de pessoas que eram espíritas kardecistas, né? E aí eu comecei a conviver, namorar uma pessoa que tem esse segmento, essa doutrina, é uma doutrina de vida mesmo. E aí, com muitos preconceitos, eu, não, mas peraí, não sei. Que é aquelas bobagens que a gente escuta por aí, né? Preconceito bobo mesmo. Eu tinha também, confesso. E aí eles quebraram isso em mim. Não, vamos lá, vamos assistir uma palestra, não sei o que. Ah, por que não, né? Vou. Porque eu sempre fui muito aberta também a conhecer as coisas novas. Não, bora. Fui. E eu me identifiquei muito, assim, minha conexão com Deus mudou completamente. Completamente. Mas, assim, eu até indico um livro, pra quem não leu, é um best-seller também, que é A Cabana. Esse livro mudou o meu relacionamento com Deus. Mudou a forma com que eu enxergo Deus. E esse livro é independente de religião, gente, assim, sabe? Qualquer tipo de religião consegue dialogar, e se identificar e se ver e entender Deus dentro daquele livro. Isso independe de religião. Então, esse livro mudou minha vida também, meu relacionamento com Deus e a forma que eu enxergo. Por isso também quebrou muito tabu dentro de mim, sabe? E muito preconceitos. E aí eu fui assistir palestra, amei, me identifiquei muito e eu comecei a estudar, porque é um estudo muito profundo mesmo, e qualquer tipo de religião que você se identifique, você precisa estudar, Sim. Né? Você precisa entender aquilo ali, de fato. E aí eu comecei a frequentar o Centro Espírita, Allan Kardec, lá do Guará. Me identifiquei muito e tal. E engraçado, assim, como as coisas se encaixam, Sônia. Foi antes do meu pai falecer. E aí eu levei meus pais também e tal. Eles se identificaram de alguma forma. Não deixaram de ser católicos, frequentavam também a igreja. E uma coisa não interfere na outra, Sim. Tá tudo bem. E aí depois que ele faleceu, isso, assim, me ajudou sobremaneira. Sério, sabe? De entender, de aceitar, de passar por todo esse processo do luto de uma forma mais rápida, digamos assim. Eu não me desesperei na hora, sabe? Na hora que a gente recebe a notícia, a gente sempre é um baque. É porque, assim, querendo ou não, o ser humano, ele tá preparado pra tudo, menos pra morte, né? Não, e a única coisa certa da vida. Só que a gente nunca vai estar pronto. Sim, se você vai ser magra, se você vai conseguir ser fitness, se vai conseguir seguir dieta, se você vai conseguir aquele cargo, aquela profissão, é algo que a gente não sabe. Mas a única certeza da vida é a única que a gente não aceita e não entende. E não sabe lidar direito. Isso, e assim, não há uma fórmula. Não é assim, ó. Eu não tenho como te falar assim, Sônia, se você perder alguém, vai ser assim, assim, assado, você se comporta assim, assim, assado. Não existe isso. Não existe um roteiro. Porque cada pessoa tem vivência diferente, tem uma vida diferente, tem sentimentos diferentes. E que bom que todo mundo é diferente. Que chato seria todo mundo igual, né? Mas todo mundo se comporta de uma forma. Então não há fórmula mágica. Aliás, para nada na vida, né? Então a gente precisa aceitar o nosso próprio processo. Tem tanto livro de autoajuda que cada pessoa vai tentar te autoajudar de alguma maneira diferente. Algum deles vai se encaixar. Exatamente. Nem todos eles vão te ajudar. Exatamente, é bem isso. E assim, a gente precisa aceitar que nós somos diferentes e que... mas... Porque eu já tive esse tipo de questionamento. Mas eu passei por isso, eu fiquei em processo depressivo não sei quantos anos, eu fiquei à base de remédio e não sei o quê, por que isso? Ou então eu estou nesse processo. Como que você consegue tocar a sua vida e de uma forma... E foi tudo, o processo foi todo muito rápido, tanto é assim que eu era seletista à época, né? Trabalhava no imobiliária e a minha ex-chefe, ela é atual cliente, inclusive, ela é maravilhosa também. Ela foi muito compreensiva comigo e eu tirei os dias ali, que são os dias da Leila, legal. E ela falou assim, olha, se você precisar de mais tempo, pode ficar em casa, super entendo e tal. Eu agradeci muito. Só que eu voltei antes da licença. Porque eu precisava disso. Eu, Pamela. Mas tem gente que não, vai ser o contrário. Vai pegar e utilizar esse benefício. Falar, não, realmente preciso de mais dias.
E tá tudo certo. Não existe certo ou errado aqui, entende? Não existe quem tá certo, você tem que sair logo do luto. Não existe quem tá... Não tem essa fórmula. Então, cada um vivencia de uma forma diferente. Eu sou grata a Deus, assim, por ter realmente entendido de alguma maneira esse processo que eu passei, vários deles, e ter tocado a vida de uma maneira mais, digamos, menos pesada, assim, sabe? Mas tem gente que não, mas justamente por conta disso que a gente falou, às vezes a pessoa precisa de buscar ajuda profissional. E quando eu digo que o centro, né, lá o André Luiz, me ajudou muito, foi muito nesse sentido também, porque lá também é muito terapêutico, lá tem situações, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um programa que tem lá chamado Valorização Interior. E é muito bacana, porque é bem esse nome mesmo, se valorizar. Valorização interior, que passa por vários temas, por exemplo, mágoa e rancor, amor ao próximo. É um processo de 8 semanas, que cada semana você vai fazer uma terapia, entre aspas, uma terapia em grupo, que você vai debater esses temas com as pessoas de acordo com as vivências delas. Então, assim, é uma terapia em grupo. É bom quando você ouve que outra pessoa também tá com uma dificuldade, que às vezes é uma dificuldade, não a mesma, mas uma similar. E eu falo muito isso, a troca de experiências, e aí eu vou bater sempre, eu como empreendedora, eu sempre bato na tecla do networking por causa disso. Às vezes a dificuldade que eu tô passando, outra pessoa já passou. Sim. E aquela coisa, não é que o que exatamente ela fez, eu vou fazer e vai dar certo. Mas é revigorante você saber assim, cara, ele passou por isso, ele conseguiu sair dessa maneira. Eu também consigo. Sim. Ele fez da maneira X. Pra mim, a maneira X não dá, mas será que se eu fizer uma maneira X mais Y, eu consigo? Sim. Então, assim, é extremamente, de fato, revigorante você estar num ambiente onde outras pessoas te entendem. Sim. Né? Porque às vezes é difícil você sentar ao lado de alguém que não perdeu ninguém e falar das suas dores. E às vezes você vê que a pessoa tá ali tentando, se esforçando para ter uma empatia, mas é algo que às vezes não tem conexão. Sim. Então, de fato, tá num ambiente assim ajuda muito. É por isso que a gente fala que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda especializada por causa disso, porque às vezes ela tá vivendo no meio de pessoas que não passaram por isso, não entendem a dor, ou às vezes pessoas que diminuem aquele sentimento. Ah, mas ainda. Ah, mas por quê? Nossa, mas já passou. Nossa, a sua vida segue. E isso às vezes é doloroso escutar. Muito. Né? Então, assim, eu tive uma ruptura de um relacionamento, eu me relacionei durante 8 anos com uma pessoa, e o que mais me doía, assim, era a pessoa virar pra mim assim, mas você ainda tá chorando por ele? Ele já tá com outra. Sim. Você ainda tá assim? Eu ficava assim, cara, sim, eu ainda estou assim. Sim, ainda está doendo. Sim, dói ainda mais quando você me lembra que ele está com outra. Sim. E eu estou aqui. Então, assim, às vezes as pessoas, na tentativa de ajudar, acabam te afundando mais. É a questão do apontar, né? O apontar é terrível. Você, e o tem que, você não tem que nada. Você não tem que nada. Gente, a gente respeitar. Que a gente fala muito hoje, né? O acolhimento. Exatamente. A gente não precisa substituir. Entendo, não sei o que está passando, não passei por isso, mas eu tô aqui, fala. Exatamente. Fala. É substituir o apontar, o julgar pelo acolhimento. Sim. Sabe? E eu sei que é mais fácil julgar, porque é do ser humano, infelizmente. É porque o acolher, e aí eu falo muito muito pra... A minha mãe, ela tem um discurso que ela fala assim, eu não gosto de gente. Eu falo assim, mas se você for ver, é da nossa natureza não gostar de gente, porque é muito difícil você gostar de alguém. Você precisa fazer um esforço de entender a pessoa, compreender a pessoa, entender que ela é diferente de você, entender que ela vai te magoar, entender que ela vai te machucar, entender que ela não vai suprir todas as suas expectativas em cima do relacionamento que você tem com ela. Sim. E assim, a contrapartida também é esperada. Você não vai supri-la, você não vai compreendê-la, você não vai conseguir preencher todos os requisitos, um checklist que ela tem na cabeça dela. Então, assim, é normal. A nossa natureza é não gostar. Então, assim, eu acho que é por isso que é mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não tivéssemos essa dificuldade, não seria mandamento. Não seria uma determinação, né? Que aí, para quem realmente entende, conhece, segue a Bíblia, vai entender. É um mandamento, tá lá por conta disso.
É natural nosso ser egoísta, pensar apenas em nós, querer resolver apenas o nosso, olhar apenas para o nosso umbigo e querer que todo o resto se mova para resolver o seu problema, menos você estar se envolvendo com outras pessoas para resolver o problema delas. É natural. E a gente não vem com manual de instrução, né? Não. Oh, meu Deus, era tão bom se viesse. Não. Ou então, o dia desses eu vi no Instagram, ou então a gente viesse assim com um trailer. A gente conhecesse uma pessoa e já fizesse ali o trailer do relacionamento, tanto amoroso quanto de amizade, familiar. E aí a gente já via se queria mesmo aprofundar naquele relacionamento ou não. Seria ótimo. E o problema é que nem a gente também se conhece, né? Às vezes nós também não nos conhecemos na profundidade que a gente acha que se conhece. Mas você falou aí, Pamela, muito sobre a sua parte profissional. E aí o que me chamou a atenção foi que você falou assim, eu tava lá na imobiliária, eu tava lá na... Imobiliária não, eu tava lá no cartório, eu tava bem, eu consegui galgar ali, consegui subir todos os cargos, consegui chegar no cargo interessante pra mim, que eu acho que financeiramente também deve ter te dado um bom retorno. Mas aí você decidiu sair dali pra advocacia. Qual foi esse start? Porque hoje em dia a gente tem muito esse negócio, eu não vou sair daqui porque pode ser que lá do outro lado não dê certo. Sim. Ainda mais quando a gente está financeiramente bem, sim, né? Assim, confortável. O que te levou a sair do cartório e ir para a advocacia? A frustração. Eu acho que a frustração é um sentimento que, se você começa a sentir, é porque você precisa dar o próximo passo. É o incômodo que é o feeling para você falar, epa, preciso me mover. Então, assim, eu amava trabalhar lá, como eu disse aqui, eu sou muito grata pelo período que eu passei lá, foi uma outra faculdade, de fato. Só que eu já tinha aprendido muita coisa, óbvio, ali é todo dia um aprendizado novo, isso nunca iria acabar. Mas, assim, o máximo que eu poderia aprender, já tinha chegado ao máximo ali, entre aspas. Era tranquilo, financeiramente estava relativamente estável, ganhava bem, tinha uma estabilidade ok, porque é um cargo de confiança do tabelião, eu saí como escrevente notarial, né, é um cargo de confiança. Só que assim, terminei o curso de Direito, passei na ordem no 9º semestre, né, antes, e aí eu fiquei com aquela pergunta que todo mundo fica. E agora? E agora? Tá, mas e agora? Eu peguei eu não pude pegar porque carga é incompatível com a profissão, né? Então, sequer eu podia ter inscrição. Mas eu fiquei, eu não posso nem ter inscrição. Qual o sentido de eu ter feito um curso de Direito que foi penoso, foi difícil, porque trabalhar e estudar não é fácil. Trabalhar o dia inteiro no ritmo que eu trabalhava. Às vezes eu virava à noite trabalhando, às vezes eu virava final de semana. Pra quem não sabe, aqui no DF os cartórios abrem 9 e fecha 5. Mas para quem trabalha, por exemplo, com escrituras, que era o setor que eu trabalhava, não fecha 5. Fecha só para o público. Mas eu continuava trabalhando. E às vezes virava final de semana trabalhando com isso. Para entregar o máximo possível ali, até porque eu ganhava por comissão. Então, a produtividade. Então, quanto mais eu trabalhasse, mais rentabilidade eu teria. Era diretamente proporcional. Então, era um interesse meu trabalhar muito, né? E aí não é fácil ir à noite ir para a faculdade e fazer uma boa faculdade, né? Eu não fui uma aluna mediana, eu fui uma boa aluna. Mas isso também demanda, tem um preço. Esforço, né? E tem um preço, tudo tem um preço. Então, assim, me afastei de amizades, me afastei da própria família, assim, tinha momentos que eu não podia estar. Tem um preço a ser pago. Então, eu me vi numa situação assim, todo esse sacrifício, pra quê? Eu já tinha chegado no cargo máximo lá, eu não teria como crescer a outros cargos, porque acima são os tabeliães substitutos, e eles não mudariam, são super jovens, super ativos, super competentes. Não estava desejando a morte de ninguém, não, de jeito nenhum. Graças a Deus, obrigada. Quero que eles vivam muitos anos, são meus amigos hoje, inclusive. Então, assim, eu me senti... e aí eu preciso dar o próximo passo na minha vida, que é esse sentimento de frustração. Aprendi tudo e tal, e agora? Pra onde eu vou? Ou eu vou trabalhar assim o resto da vida? E eu sou geminiana, e você vai me entender, Sônia. Porque o geminiano, ele não consegue... ele não consegue fazer uma coisa pelo resto da vida. Não, gente. Eu tô até com medo. Eu tô com medo da durabilidade desse podcast.
Ele não dá, ele precisa, né? Ele precisa de coisa nova, assim, e desafios novos. A gente precisa estar sempre muito motivado, né? Pronto, é motivação. essa a ideia. E aí, querendo ou não, cada profissão, e em toda profissão, não é só advogado, não é só... Sim. Toda profissão chega a pontos de estabilidade. Sim. Você chega naquele ponto onde você tá trabalhando o seu 100% que você tem naquela hora e isso vai te gerar uma rotina, sim, algo monótono. Então, assim, para que você consiga ultrapassar essa barreira, você precisa, às vezes, se reciclar, você precisa, às vezes, fazer um outro curso, você precisa, às vezes, se especializar em alguma outra coisa ali dentro. Sim. Então, assim, se boleiro... mover, né? Tá em movimento. Então, boleiro, você às vezes mexe só, sei lá, com pasta americana, tem que começar a mexer, sei lá, com chantilly, com chantininho, para conseguir sair daquela mesmice e alcançar outros clientes. Sim. Então, assim, toda profissão, ela vai chegar nesse ponto. Vai. O que você tem até ali de conhecimento vai te dar aquela estabilidade. Você vai precisar gerar um novo conhecimento para ir. Então, assim, isso acontece, isso é um fato. É um fato. É adaptação, né? Até o próprio mercado exige que você se adapte. A diferença é que vão ter pessoas como você que não vão aceitar e vão encerrar aquele ciclo e começar um outro ciclo. É por isso que eu perguntei qual foi o ponto de partida para esse novo ciclo. Porque tem gente que vai ficar, às vezes, ali, vai ficar infeliz, vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai ficar triste, vai parar de render, vai começar a diminuir, mas não vai sair. Com receio do novo. Sim. E é exatamente isso, assim, saber enxergar onde encerrar o ciclo. Eu demorei um pouco, eu estudei a saída durante 1 ano. Eu fiquei estudando essa saída, qual o melhor momento. E aí entra numa coisa, né? A gente sempre espera o melhor momento. Mas que melhor momento é esse? Às vezes ele nunca vai chegar, né? Não. Às vezes chega 10, 20 anos, você tá ali esperando o melhor momento pra fazer alguma coisa na sua vida. E aí eu fiquei com muito medo disso também, porque eu tava numa zona de conforto. E eu fiquei pensando, 1 ano isso, gente. Será que é o melhor momento? Mas assim, quando vai ser esse melhor momento? Porque nunca era. E eu realmente não me organizei financeiramente para isso. E é uma coisa que eu me arrependi e agora eu já faço diferente. Então, agora eu já tenho uma visão financeira diferenciada da minha vida, onde eu tenho uma reserva de emergência. Agora eu já tenho toda essa programação financeira na minha vida, que eu não tinha. Mas isso também me fez chegar que eu precisava. Por quê? Porque quando eu pedi demissão, então, o FGTS ficou retido, não tinha um capital para poder começar a advocacia, que é importante. Sim. E eu poderia ter feito isso. Com planejamento, nossa, eu poderia ter feito muito isso. Porque eu tentei acordo, o legal, e o cartório não quis fazer comigo e tal. Mas aí eu falei assim, não, ou eu vou ficar aqui pro resto da vida, ou eu vou para uma nova profissão, um novo desafio, um encerramento de ciclo, e vou enfrentar. E eu sempre não tive medo, assim, na minha vida de enfrentar as coisas novas, principalmente os desafios profissionais. Eu trabalho desde os 15 anos de idade, né? E de carteira assinada desde os 17. E nos 17 eu trabalhei em loja de shopping. E é muito difícil. Quem trabalha em loja de shopping sabe que é desafiador, é difícil, não é fácil. Sofri muita humilhação também, muita perseguição, assim, de colegas de trabalho, superiores, clientes também, assim, que acham que são deuses, assim, algumas pessoas, infelizmente, ser humano, né, tem todo tipo de gente ali quando a gente atende ao público. Mas foi uma fase que também me ajudou na construção de quem eu sou hoje enquanto profissional, sabe? Tudo eu peguei com os melhores pontos e tento aplicar isso na minha vida o tempo todo do que eu aprendi no decorrer disso tudo. Então, esse meu encerramento de ciclo lá no cartório foi bem isso mesmo, assim, foi um sentimento de frustração de não querer estar ali para minha vida toda, entender, eu acho que o sentimento de gratidão também é super necessário e válido, e isso ajuda demais na nossa vida, até para você deixar portas abertas, porque é importante isso, né? Não é porque você, por exemplo, eu não quero mais sair, então vou brigar com todo mundo aqui, não tô nem aí porque eu nunca mais vou voltar. Não é bem assim. Você precisa deixar portas abertas. Sim. Tanto é assim que hoje eles são meus parceiraços na advocacia. Então, assim, eles me ajudam pra caramba, eu levo meus atos pra lá, eu levo meus clientes pra lá, olha que relação legal. E a gente faz parceria também, eu tenho cargos na OAB que eles me ajudam também, eu levo pra fazer palestra, eu convido.
Então, é uma construção que você vai deixando mesmo de pessoas e legado, você não né? fecha portas. Porque você também não sabe o dia de amanhã. Sim. Você não sabe se realmente aquele passo que você vai dar certo. Então, não é num sentido de interesse, mas no sentido de você saber que a vida é muito instável e pessoas precisam de pessoas. Sim, isso que eu ia falar agora. Saber também que sozinho, Você não chega a lugar ninguém nenhum. faz nada. A gente não faz nenhum filho sozinho. A gente precisa de outra pessoa pra fazer o filho. Né? A gente pode depois sustentar sozinho, mas sozinho Ainda a que gente não seja faz. uma inseminação, você ainda precisa. Precisa de outra pessoa. Sempre Esse você é um precisa de fato. alguém. É um fato na vida. Então, foi bem isso mesmo, sentimento de frustração que me fez dar o pulo do gato aí e ir pra advocacia. E eu fui, sem um planejamento financeiro, que é muito delicado, viu, gente, ó. Eu já ia te Se planejem, calma aí. Eu já ia te perguntar, o fato do seu pai ter sido um grande empresário e ele ter tido aí uma quebra, isso te ensinou alguma coisa? Isso Muito. trouxe algo pra você na sua profissão? Você acha que hoje você tem a estabilidade que você tem devido a esse ensinamento? Pois é uma faca de dois gumes aí, eu falo. Existe um ponto positivo em relação a essa referência que eu tenho do meu pai, e existe um ponto negativo. O primeiro, vou falar do positivo, né? E explico o negativo. O positivo é que realmente eu tenho essa referência, e aí de pegar pra mim também muitas coisas que ele me ensinou, até o relacionamento com o dinheiro, porque você tem que ter muito cuidado com isso, né? Dinheiro é uma coisa traiçoeira. Então, quando você não tem controle disso, a sua vida acaba se embasando em dinheiro. E aí perde um pouco o sentido das coisas, até na sua profissão. Se você trabalha em função do dinheiro, acabou. Sua vida vai ser em função daquilo e não vai ser legal. Você vai se sentir frustrado, você vai... o meu relacionamento hoje com o dinheiro é consequência. Não é o meu foco principal. E eu me sustento sozinha, eu ajudo minha mãe e tudo mais, tem tudo isso. É importante? Importantíssimo. Porque sem dinheiro a gente não sobrevive, literalmente. Mas assim, eu mudei o foco muito dessa questão do dinheiro, porque ele é consequência de um bom trabalho, consequência de uma dedicação, consequência. Então, eu ter mudado também essa visão de dinheiro me ajudou muito. E essa questão de ter a referência do meu pai, ele sempre, mesmo quando a gente tinha uma condição boa de vida, ele sempre nos ensinou muito em relação a isso. De que, olha, as coisas não são fáceis assim. Por exemplo, na época, né, gente? Eu sou da época que era muito difícil comprar um computador. Eu sou Era da época muito que não difícil. tinha computador. Pois é. Não, assim, era só os ricaços que tinham e tal. E na época eu queria muito, porque minhas amigas da escola, algumas já tinham. E aí era sempre esse ensinamento, olha, merecimento. Você merece? O que você fez pra merecer isso? Você não vai ganhar de graça, assim, entendeu? Então, ele tinha sempre essa política com a gente, assim, que não é assim. Você não vai esbanjar, não é porque o outro tem também que você vai ter. Calma lá. Então, isso também me construiu. E eu levo muito disso na minha vida. E é engraçado que, assim, eu adulta hoje, dona do meu próprio negócio, dona do meu próprio dinheiro, né? CEO da minha vida, eu tenho, até hoje, essa questão da recompensa. Eu me recompenso por coisas e eu também tiro coisas de mim caso eu não produza ou não atinja certos objetivos. Eu me coloco objetivos em curto espaço de tempo ou longo espaço de tempo, mas eu me coloco metas. E aí, se eu atingir, é igual aquele ratinho de laboratório, eu vou ganhar um biscoitinho. Eu vou ali comprar uma maquiagem. É, tipo isso. Uma Então, brusinha. às vezes uma viagem que eu quero muito, sabe? Às vezes algum material que eu queira. Enfim, eu me recompenso quando eu atingo o objetivo. E o contrário também. Então, eu trouxe muito isso do meu pai. O contrário também. Quando eu não atingo alguma coisa, ou porque eu falhei em algum aspecto e tal, eu me penalizo. Mas eu não me penalizo me chicoteando, não, gente. Porque tem gente também que, cara, se Acabou culpa o assim. mundo, acabou. Não consegui, já era, sou péssima, Exatamente. não presto pra nada. Não é assim. Às vezes, assim, eu tô querendo alguma coisa, muito alguma coisa, aí eu falo, não, então... Aí eu falo pra mim mesma, é engraçado que é uma dualidade, assim. Parece que são duas Pamelas. pessoas, parece uma que eu tô... Pamela aqui e outra aqui. Parece Pamela. Exatamente. Parece Você que eu não tô... conseguiu, Pamela. É Mas, isso. Pamela, desculpa, não, Pamela. É bem isso. Parece que eu tô conversando com outra pessoa, sabe, assim?
E aí eu falo, ó, você não conseguiu atingir tal coisa, então isso daqui que você queria muito vai ficar pra depois, até você conseguir tal coisa. Entendeu? Mas o meu pai, ele tem muito disso. Ele fala muito pra mim, assim, filha, não tem amor pelo dinheiro. Exatamente. Saiba administrar o dinheiro. É diferente. É diferente. Quando você ama o dinheiro, você cria um vínculo ali que Você fica escravo você dele. fica escravo, você acaba não conseguindo gerir os seus recursos, né? E Você ele vai sai, embora assim, ó. você sai de um aspecto da onde você precisa, né, você precisa dele para você se manter, porque o nosso mundo é assim, pagar as suas contas, para você começar a usar ele para suas satisfações pessoais e as suas contas ficam em segundo plano. Então, assim, Exatamente. não ame o dinheiro, saiba administrar o seu dinheiro. E aí, outro ponto, assim, eu falei do ponto positivo, né? Que trouxe o ensinamento lá do meu pai e tal, que foi a sua pergunta. O ponto negativo, que aí é um aspecto que eu tento trabalhar todos os dias na minha vida, que me trouxe traumas, né? Eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, eu não sou um robô programado. Tudo que eu falei aqui pra você hoje refletiu em coisas positivas e negativas na minha vida. E que, óbvio, que eu preciso trabalhar nos pontos negativos para melhorar. E um deles é justamente esse, que é o ponto negativo dessa situação toda com meu pai, que é o medo de perder tudo. Eu carrego isso muito comigo. E às vezes é muito penoso para mim. Muito, assim, de sofrer mesmo. E isso eu preciso trabalhar hoje, muito. Porque eu fico com muito medo de perder tudo a qualquer momento, porque eu já vivenciei isso lá com a minha família, com meu pai. E na época foi uma má gestão do dinheiro e do próprio negócio, né? Ele durante 20 anos ele foi um excelente empresário, mas quando ele quebrou, foi uma má, assim, analisando, né, o que foi, como foi uma má gestão mesmo de ter essa característica de centralizar tudo em si, não dividir as coisas com as pessoas quando vai mal, e acreditando sempre, não, mês que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor, e não tomar uma atitude preventiva. E isso é muito perigoso quando você é dono do próprio negócio. Você pode ir tudo por água abaixo. E aí ficou um pouco esse trauma, assim, pra mim, sabe? Eu tenho esse sentimento o tempo todo. Então, quando eu adquiro algum bem, alguma coisa grandiosa, é engraçado dizer isso, assim, e eu digo pra poucas pessoas isso, mas agora eu tô dizendo pra todo mundo. Ó a fofoca. Ó a fofoca. Eu fico com o sentimento de que não é meu. Eu sempre tive isso. Posso adquirir qualquer coisa, um carro à vista, qualquer coisa. Parece que não é meu. E isso vem muito disso que eu vivi com a minha família, sabe? Porque foi muito traumático, assim, a gente realmente... Eu sempre Talvez falo... seja pra não ter o apego emocional, né? Tipo assim, é meu, eu consegui, que legal, do jeito que eu queria. Porque se você amanhã perder, você vai sofrer. Exatamente. E eu tenho muito medo de sofrer tudo de novo. Então, assim, eu não sinto... Mas, assim, eu tenho que trabalhar isso, eu sei disso, sabe? E é importante, eu acho que a gente tem que identificar aquilo que não tá legal e que faz a gente sofrer pra gente trabalhar. E tá tudo bem. Até porque ninguém é perfeito, né? Como eu falei, são fases. A cada fase de vida, você chegou aqui porque você conseguiu, às vezes, organizar alguns defeitos. Porque, gente, defeito não some. Pontuar. Você que tá buscando um relacionamento, meu amor, defeito não some. Se você não gosta do defeito daquela pessoa, não insiste no erro. Os defeitos, a gente consegue minimizar. E a gente consegue controlar dependendo do defeito, né? Trabalhar para que aquele defeito não surja em momentos inoportunos de maneira a te atrapalhar. Sim. Mas defeito é defeito. Sim. Então, assim, às vezes você chega num ponto, esse defeito não tá me deixando prosseguir, então eu vou precisar trabalhar um pouco ele, amadurecer, né, como pessoa, como mulher, como profissional, para seguir em frente. Sim. É isso. É um defeito que precisa ser trabalhado. Não vai sumir. Mas talvez você consiga minimizar, talvez você consiga com algumas coisas suas se sentir dona, pertence, né? Exatamente isso. Então, assim, eu venho trabalhando muito isso também na minha vida, mas hoje, eu fazendo um comparativo de toda essa minha trajetória e tal, eu sou muito grata, tudo que eu construí hoje, que eu posso ajudar a minha mãe também, né? Minha mãe, eu fui o primeiro diploma da família, minha mãe não tem estudo mesmo, assim, ela estudou até o 4º período do ensino fundamental.
E eu vi que ela tá linda com aquele Tá cabelo. linda, gente. Você viu? Ela tá saindo tão jovem. Eu achei incrível. Ela falou assim, a minha mãe tá aqui colocando cabelo. Aí eu fiquei, gente, como assim? Será que ela vai colocar o cabelo mesmo? Aí no próximo story, sei lá, com um cabelão lindo, toda Colocou um mega meninona. maravilhoso. Nossa, ficou linda. Ficou. Gente, minha mãe é uma figuraça, assim, sabe? Nossa, e ela me ensina muito pela... Ai, gente, eu não queria chorar. Ó, a mulher sendo mulher, né? Mas, gente, ela é uma baita fortaleza mesmo, assim. Eu admiro demais a minha mãe, porque, embora ela tenha feito escolhas da vida dela, às vezes pode ser equivocada lá atrás, e hoje ela sofre o reflexo dessas escolhas, como tudo na vida, tanto positivo quanto negativo. Ela é uma das mulheres mais incríveis e fortes que eu conheço na minha vida, por tudo isso que ela passou, muito antes também da morte do meu pai e tudo mais, com todo o relacionamento, com 3 filhos, e ela sempre se dedicou à casa, o lar, os filhos, nos criou muito bem, nós somos muito bem criados, graças a Deus e aos meus pais, e ela sempre segurou a onda de tudo ali, sabe, aquela mulher forte, guerreira, que muito embora eu não tenho essa referência de ela ter trabalhado fora, mas ela me traz tantas características de força, de ser uma mulher forte em vários aspectos, sabe? E eu olho pra ela hoje e falo, nossa, quanta coisa ela passou, foi aquilo que a gente começou a falar no início, né? E ela consegue ser essa fortaleza, ela é uma figuraça, assim, ela é muito engraçada. A gente tá aqui numa sala, a gente já tava morrendo de rir com as coisas que ela fala. Eu imagino ela batendo o cabelo aqui. Menina, e essa história do cabelo foi... a minha mãe tem um cabelo muito fraquinho, né? Eu acho que é até de família, porque o meu também tá ficando bem fraco, já tô sentindo isso. Não cresce, né? Não cresce. E ralinho mesmo, fininho e tal. E ela colocou algumas químicas, o que danificou mais. E engraçado isso, a gente falar de mulher aqui e tudo mais. Ela veio me falar, minha filha, minha autoestima tá horrível, a ponto de ela não querer mais se arrumar pra sair. Minha mãe não é assim, tá? Gente, eu me maqueio todo dia, e isso veio da minha mãe. Ela é muito vaidosa. E aí eu senti isso. Eu falei, puxa, sabe? Eu fiquei bem triste, assim, quando ela falou, nossa, eu não tenho vontade de me arrumar e sair por conta do cabelo. Eu falei, cara, não. Aí ela se animou pra colocar o mega e tal. Aí eu fui. Gente, eu fiquei o dia inteiro com a minha mãe no salão. Começou 9 horas da manhã, a gente saiu 5 horas da tarde. Eu espero... Como é que é o nome dela mesmo? Maria do Socorro. Senhora Maria do Socorro. Eu espero que lá pela 5ª manutenção a senhora desista desse mega. Porque eu queria colocar. Falei, ai, marido, eu vou colocar um mega porque eu não consigo deixar meu cabelo crescer. Ele começa a chegar aqui no pescoço, vai se embolando, eu corto curtinho. Aí ele falou assim, você vai ter paciência pra cuidar? Eu falei, não. Mas e você vai ficar dando manutenção? Não. Mas eu já avisei pra ela. Ela tá animada, vamos ver. E aí, não desista, viu? Não seja como eu, que eu fiquei assim, não vou ter paciência. Então, para que a gente vai fazer esse investimento? Pra ficar feliz um mês. Mas ela tá animada e ela ficou... Menina, ela tá se sentindo super jovem, assim, ela é uma figuraça. Ela tá se sentindo super jovem, super menininha. Aí quando o povo fala que a gente se parece demais, ela ama, porque ela se sente ainda mais nova. Oh, meu Deus. Mas aí, um dia eu trago ela aqui pra você conhecer também. Você já conhece, né? A gente faz um podcast com você ela, conhece, pra ela né? contar a história da vida dela. Boa ideia. Você conhece, né? Conheceu no meu aniversário? Conheço sim. Então você viu que ela é uma figura, Eu vi, né? por isso que eu tô falando. Quando eu vi ela colocando o cabelo, eu falei, gente, não acredito. Ela toda assim, Ela é toda demais. meninona. Eu falei, não acredito. Ela é demais. Meus pais são referências fortes pra mim em vários aspectos. É uma história de vida muito... Não vou falar sofrida, não, porque eu acho que a gente não veio aqui nessa vida pra sofrer. Eu acho que Deus não nos colocaria, você vai lá só pra sofrer. Sim. É uma história de vida que não foi fácil, e acho que a de ninguém é. A gente vai passando por dificuldades, por fases difíceis. Mas que bom que você decidiu percorrer o caminho que você está hoje, que foi de se fortalecer, foi de buscar em Deus, da sua religião na época, que ainda é hoje, né? Com pessoas que conseguiram te ajudar essa força. Sim. Espero que quem está aí em casa também esteja passando por isso, que tem essa possibilidade, né, de encontrar refúgio em algum lugar. Eu acho que foi justamente o que você achou, foi um refúgio. Sim. Com pessoas que conseguiram te ajudar. Sim. Uma história de vida que quem realmente vê Pamela Oliveira no Instagram falando sobre divórcio, imitando Wandinha. Gente, ela fez um... Vai lá no Instagram dela, vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, vai lá que ela fez...
Ela usou a Wandinha pra fazer Fala sobre um testamento. reel sobre esse testamento e ela se maquiou, ela se perfumou. Tem uma parte que ela faz até uma mãozinha. Vai lá pra ver, ficou esplêndido o vídeo. Então, quem vê vídeos assim, não imagina a sua história de vida, Pamela. Não sabe o que você passou pra chegar aqui. Ninguém sabe o sapato que você calçou e o caminho que você percorreu pra ser a Pamela de hoje. Então, diante disso, o que você gostaria de deixar aí como motivação para as nossas mulheres? Um recado, um insight, não sei, um provérbio. O que hoje você falaria assim, olha, se você estiver passando, faça assim, ou então não faça assim, ou então seja assim. Olha, gente, eu quero falar pra vocês que, independente do que você esteja vivendo hoje, tudo faz sentido. E tudo tá no seu devido lugar. Por mais penoso que o seu desafio de hoje pareça ser, ele tem um propósito, ele tem um motivo maior. Tudo que eu vivenciei hoje na minha vida, hoje faz muito sentido. E eu aprendi demais. Então, assim, muda a chave também, a visão dos desafios, dos problemas que você enfrenta hoje. Foca naquilo que você pode aprender, aquilo de lição que você pode levar para o resto da sua vida. E aí você começa a se ressignificar tudo que você vivencia e você começa a ter uma outra visão de mundo. E as coisas começam a mudar. Porque eu acredito também muito em energia e lei da atração. Você atrai aquilo que você pensa a seu respeito e a respeito do mundo, do universo, das pessoas. Então, muda a chave, vira a chave, muda o foco das coisas. É esse o recado que eu quero passar para vocês, assim, e dizer que você não tá sozinha. Se você tá passando por algum desafio, se você tá muito triste, se você pode buscar ajuda de um profissional ou de pessoas próximas de quem você ama, ou da gente. Eu acho que a gente pode até abrir isso daqui também, né, Sônia? Sim, com certeza. Se alguém estiver passando por um problema muito profundo, vem conversar com a gente. Chama a gente no direct, no nosso story, no nosso Instagram. Vamos conversar sobre isso. De repente você tá precisando só que alguém te escute. E eu vivenciei muito isso também. Eu precisava de que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, em tudo que eu passei, e essa questão de ser a fortaleza o tempo inteiro, pouquíssimas pessoas quiseram saber como que eu me sentia, o que eu estava passando ou pensando, ou se eu queria desabafar. Pouquíssimas. Te contar em uma mão só. Ainda sobra dedo. Ainda sobra dedo, exatamente. Eu preciso registrar só uma pessoa que realmente faz parte da minha vida em todos os momentos. E eu sempre digo essa frase. Ela participou das minhas piores e mais profundas lágrimas e dos meus melhores sorrisos e gargalhadas, que é a Valéria Rufina. Eu preciso dizer isso porque é a minha melhor amiga. Valéria, se você não estiver assistindo esse vídeo até aqui, você tá sabendo, né? Eu vou mandar o link do vídeo pra ela e falar assim, uma... você assistiu até o final só pra tu jogar um verde, assim. Inclusive, não, vamos fazer melhor. Valéria, dá um oi aqui embaixo. Se você chegou até aqui, Valéria, dá um oi aqui embaixo. Que se faltar o oi daqui, depois de uma semana de postar esse vídeo, saber que ela não viu. A gente vai saber que você não viu, viu, Valéria? Ela vai começar a repensar. Exatamente. Vou mudar o negócio que o podcast... Vou pedir outro podcast pra falar outra coisa. Mas é isso, ela foi a irmã que eu pedi a Deus. E é engraçado que nem sempre as pessoas mais... Os confidentes serão ali do seu sangue e tá tudo certo também. Mas isso é bíblico também, né? É bíblico. Amigos mais chegados que irmãos. E ela é essa pessoa, literalmente, assim. Ela me segurou quando eu literalmente caí. Que foi um episódio... Eu vou contar aqui rapidamente, eu sei que a gente tá quase finalizando o que eu falo. Eu falo um pouquinho só, gente. Mas teve um momento, eu preciso muito registrar isso pro mundo, que foi no necrotério, que eu vi o corpo ali da minha irmã. Ai, é difícil falar isso. Eu preciso muito registrar isso, porque foi muito importante, assim, de saber que eu realmente posso contar com essa pessoa incondicionalmente. Incondicionalmente. Que eu tava ali vendo, quando tiraram o lençol, que eu vi o corpo da minha irmã, eu caí, literalmente. E ela tava do meu lado e ela literalmente me segurou. E isso significou tanta coisa na minha vida, assim, sabe? De você olhar e falar assim, cara, essa pessoa tá aqui, ela vai segurar minha barra independente de que situação for, entendeu?
essa pessoa eu posso contar. E a Valéria é essa pessoa. Ela realmente é minha irmã e eu posso contar. E ela também é recíproco, lógico, né, Valéria? Pelo amor de Deus. É recíproco, ela pode contar qualquer coisa que aconteça na vida dela mesmo. Assim, eu fico emocionada porque é um amor incondicional que a gente tem uma pela outra, de irmã. E aconteceu esse episódio, então foi muito significativo pra mim. Foi muito forte aquele momento, sabe? Foi um dos momentos mais, assim, de comprovação de amizade pura e de amor, de amizade. E eu vou falar, foi mesmo. Danilo, você iria no necrotério pra ficar olhando o corpo alheio, morto, assim? Eu também não. Valéria, parabéns, viu, querida? Eu ia entrar num medo de alguém puxar o meu pé. Realmente, não é em qualquer lugar que uma pessoa vai. Não é. E segurar, assim, o negócio foi o esquema de minhas pernas falharam mesmo, assim. Foi uma carga emocional mesmo, sabe? Eu tava sendo forte o dia inteiro e tal. Foi, de repente, uma carga emocional, assim. E ela tava lá e ela me segurou literalmente, sabe? Eu ia cair no chão total e ela me segurou literalmente. Aí veio os rapazes e tal, pegaram a cadeira. Mas isso foi muito significativo para eu entender de que tem uma pessoa que tá do meu lado de forma incondicional e é uma amizade genuína. Genuína. E é um amor genuíno, entende? Sim. E isso é muito raro. Isso é verdade. E no quesito amizade, isso é muito raro. Eu acho que no quesito mundo que nós estamos vivendo hoje, é extremamente raro. Sim. Você falar em amizade nesse... E é como eu falei, é difícil a gente gostar de pessoas. Você se propor a gostar a esse ponto é mais difícil ainda. Então, assim, é genuíno, com certeza. Valéria, deixa um oi aqui, que se você não estiver assistindo, eu vou regravar esse podcast. Gente, é isso. Essa aqui foi a história da Pamela Oliveira, um pedacinho da história. Eu quero aqui agradecer a Joy Clothes. Nós estamos vestidas aqui com a roupa da Joy Clothes. Vou colocar o Instagram aqui da Joy, gente. Você, mulher... Minha brusinha também é. Ela. Você, mulher que estiver procurando em uma moda muito, muito acessível em relação a valor, com tecido bom, qualidade boa, atendimento excepcional, é na Joy Clothes. Com Aproveita, preço também. Justíssimo. Se você é empresária, tá querendo aí, tá buscando, outra também de nossas parceiras aqui é a Advance Contabilidade. Gente, surreal o atendimento da Advance. Tem uma equipe, e eu fui lá, sou de lá, inclusive, só de mulheres, praticamente. Os homens lá são poucos. Olha que bacana. E o que a gente tava falando Não sobre queria isso... falar que a excelência da Advance é por causa da quantidade de funcionárias mulheres, não. Mas eu acho que é, viu? E o que a gente tava falando de dinheiro, né, Sônia? Sim. Olha, cuidado nas mãos de quem você coloca o dinheiro. Imposto de renda, empregada doméstica, todo esse serviço tem lá, tem tudo voltado, especializado para médica, para advogada. Então, se você está precisando aí de uma contabilidade de confiança, Advance Contabilidade, vou deixar o arroba aqui também aqui nos nossos comentários, aqui na nossa descrição do vídeo, perdão. Então, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você receber o nosso próximo vídeo. E o nosso próximo vídeo a gente vai começar a trazer convidadas e a primeira delas é excepcional, porque a gente vai começar com o pé na porta. Não dá esse spoiler, então, não perde, não perde. Libera o nome, não. Ativa aqui o sininho, não vou liberar, não. Nos siga lá no nosso Instagram. Exatamente. Nosso Instagram, @poddela e ela. E, gente, acompanha a gente nas redes sociais mesmo, assim, é um projeto, embora muito jovem, novo, esteja engateando, mas é pra vocês, por vocês, a gente quer contar com vocês também, ajudem a gente a montar isso daqui, porque tem que fazer sentido pra vocês, tem que fazer pra gente e pra vocês. Isso mesmo, não adianta só trazer fofoca, gente, da minha vida, da vida da Pamela. É. Comenta aqui, inclusive, se você quer ver algum assunto aqui do universo feminino sendo tratado, se você conhece, às vezes, alguma personalidade, alguém da sua região aí que você gostaria de ver aqui com a gente, falando um pouco sobre algum assunto específico, coloca aí, nos ajude a fazer o pod dela e ela. E é por isso que nós ficamos aqui. Exatamente, no pod dela e ela. Beijo, gente!